Salve, salve, galera, beleza? Areta Cruz aqui. Estamos mais um domingo do Na Real para poder falarmos sobre assuntos importantes para nós como cristãos nos dias atuais. Como de costume, eu vou começar esse vídeo com uma pergunta para você. Você já é inscrito no nosso canal? Já ativou o sininho para receber as nossas notificações? Não? Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilha com a galera toda. Porque notícia boa é notícia compartilhada. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso Na Real de hoje. Vem comigo! Hoje eu tenho uma pergunta bem típica para te fazer. É certo ou não cumprir a lei nos dias atuais? Não estamos vivendo na graça? Será que passamos da lei para a graça? E os 10 mandamentos, eles não servem para nós? Hoje eu vou te ajudar a entender melhor um pouco sobre isso. A verdade é, não tem como falar da graça sem mencionar a lei. Porque uma completa a outra, complementa a outra. Então vamos entender melhor um pouco isso. E para você entender, para a gente entrar nesse raciocínio nessa tarde de hoje, sabendo que a relação do cristão com a lei é bem mais complexa do que a gente imagina, eu queria introduzir, trazendo algumas linhas de pensamento a respeito desse tema tão polêmico. Existem pessoas que são completamente legalistas, que acreditam que para sermos salvos nós precisamos cumprir a lei ali, né? À risca. São pessoas que são bem incisivas no que diz respeito à lei. Existe também uma outra linha de pensamento que fala sobre, apesar de vivermos na graça, a lei precisa ser vivida sim. E existe uma outra linha de pensamento que diz, não, tranquilo, a gente não precisa da lei para nada. E tendo tantas linhas de pensamento assim diferentes, a gente fica meio perdido. Então, eu trouxe uma parábola que você conhece, uma passagem bíblica que você conhece. Se você não conhece, você vai conhecer hoje. Mas é bem conhecida, então eu acredito que você vai conseguir lembrar. Você já deve ter ouvido em algum lugar, se você não é cristão ou se você também é cristão. É a parábola do filho pródigo. Nós temos duas pessoas que são filhas de um pai rico, muito rico. Onde um diz, pai, beleza, eu não quero nada disso que você tem aqui. Vou pegar o que eu tenho direito e vou cair no mundão. Eu vou viver a minha vida como eu quero, eu não quero ficar preso aqui às normas do Senhor, eu não quero ficar preso ao Senhor, eu quero viver a minha vida, eu quero ser independente. E o outro filho não, ele resolveu ficar com o pai, ele sabia que ele tinha direito a tudo que o pai oferecia, ele não queria abrir mão daquilo e ele resolveu ficar ali morando com o pai. O filho mais novo, que foi o filho que saiu pelo mundo, chegou um momento onde ele viveu na extrema miséria e ele resolveu voltar pro pai. Ele reconheceu, ele viu que a vida que ele estava vivendo ali, miserável, era uma vida que ele não precisava viver. Ele sabia que ele voltasse pro pai, ele poderia viver uma vida plena. E aí ele falou, poxa, ele caiu em si e falou, poxa, por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Aqui não é meu lugar. E aí ele resolveu voltar pro pai e ele falou, pai, eu me arrependo do que eu fiz, eu sei que eu errei, eu não sou digno do seu amor, eu não sou digno de ter um pai como você, em outras palavras, contextualizando. E ele pediu perdão ao pai e o pai fez uma festa, fez um banquete para aquele filho. E ele aceitou o filho, ele recebeu o filho de braços abertos e falou, olha filho, eu te amo, que bom que você voltou. Então esse filho, ele se arrependeu das coisas erradas que ele fez e voltou pro pai. O que é fácil, né? A gente identificar uma coisa errada é fácil, entre aspas, mas vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. É mais fácil a gente identificar as coisas erradas e pedir perdão por elas. Mas o segundo filho, ele não tinha nada de errado. Ele obedecia ao pai. Aí ele tava ali e ele falou, pai, não é possível, eu tô aqui, eu te obedeço, eu obedeço as suas ordens, eu faço tudo certo. E o pai sabia que o filho mais velho, aquele filho que ficou, ele realmente fazia tudo que o pai pedia, ele obedecia as ordens do pai. E é aí que tá. É muito mais fácil a gente pedir perdão pelas coisas erradas do que pedir perdão pelas coisas certas que nós fazemos. Mas, Areta, como assim pedir perdão pelas coisas certas? Se tá certo, por que eu vou pedir perdão? Ele fazia tudo certo, mas com a motivação errada. Aí entra essa questão da lei e a graça. Às vezes fazemos, caramba, eu tô aqui, eu faço tudo certo, mas não é pra fazer isso, mas, poxa, nós precisamos nos arrepender das coisas certas, as coisas certas que nós fazemos com a motivação errada.
Você pode estar dizendo, mas o que isso tem a ver com a lei? O que isso tem a ver com a graça? Esse filho que ficou com o pai, esse filho que não saiu de casa, que ele ficou ali a todo tempo obedecendo as ordens do pai e ficou ali com o pai, ele fazia tudo certinho, ele era o filho correto. Mas ele fazia com a motivação errada, lei. E o filho que saiu às pressas, que quis viver no mundão, ele se arrependeu, pediu perdão ao pai e falou, pai, eu preciso voltar. Eu sei que eu não sou digno do que o Senhor tem para me oferecer, mas eu sei que aqui é meu lugar. Eu te peço perdão. Esse filho é a graça. Jesus, em João 13:34, ele disse assim, eu vos dou um novo mandamento. E esse mandamento é que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. E muita gente confunde isso como algo que anula a lei. Nós precisamos entender que a graça, ela veio para finalizar a lei. Como assim finalizar? A lei existiu porque Deus já sabia, ele já tinha um plano. E o segundo Adão, que era Jesus, nos traria a graça. Ele nos traria esse favor imerecido. Ali na cruz, quando ele morreu e ressuscitou, ele nos trouxe isso, a reconciliação. Então vamos entender melhor esse versículo de João que diz que ele nos deu um novo mandamento, que é amar uns aos outros como ele nos amou. Esse mandamento é um novo mandamento. Ele completa, ele conclui o que Moisés começou. Como assim? Jesus pede para que nós amássemos uns aos outros como ele nos amou. E como foi o amor de Jesus? O amor de Jesus foi perfeito. Como assim perfeito? Eu vou te explicar melhor. O amor de Jesus foi perfeito porque houve renúncia, houve entrega e foi um amor completamente visionário. Jesus não precisava passar por tudo aquilo que ele passou, mas ele renunciou à sua glória e veio ao mundo como homem para poder morrer por nós, morrer pelos nossos pecados e abrir esse caminho para que nós andássemos, que é o caminho da graça. Jesus se entregou por mim, por você, e ele foi visionário. Esse amor foi visionário, ele tinha um propósito. Ele sabia que não estava aqui à toa. E esse amor nos ensina muito sobre isso. Esse mandamento de amar uns aos outros como ele nos amou, nos ensina a viver acima da lei. Sabe? É algo que é como se o padrão subiu o padrão. Jesus não veio para poder descer o padrão. Ele veio para subir o padrão. Então, se você antes obedecia, se a gente antes obedecia para poder estar certinho, para não ser condenado, para não ser julgado, hoje a gente obedece porque nós reconhecemos o amor de Jesus por nós. Nós renunciamos muitas coisas porque nós sabemos que o amor de Jesus houve renúncia. Eu não penso mais em mim para pensar em nós. Isso é graça. Antes da graça, as pessoas obedeciam por medo, como o filho que fazia tudo correto. Ele fazia o certo com a motivação errada. Após a graça, as pessoas passam, pelo menos deveriam, passar a obedecer não por medo, mas por amor, por entender que aquilo é bom, por amor a seu Pai, por entendermos que a graça nos aproximou do Pai e que tudo que nós fazemos é para agradá-lo. A graça nos ensina a ver a beleza da cruz. Olha só que lindo. Jesus não faz nada incompleto. É isso que me apaixona cada dia mais por ele. Ele não faz nada incompleto. Tudo que ele faz se encaixa uma coisa na outra. Jesus foi e é o cara mais visionário que eu já conheci. Então, se a Bíblia fala que Jesus é o segundo Adão, não é porque ele veio para poder mortificar, para poder matar a natureza pecaminosa do primeiro Adão que existia em nós. Não é só para isso. Mas ele veio também para conquistar o lugar de intimidade que o primeiro Adão tinha lá no comecinho. Então a cruz e a graça, elas são um convite para esse relacionamento intenso com o Pai. São um convite. A graça é um convite para nós nos relacionarmos com ele novamente. E é como eu falei, subiu o padrão, sabe? Subiu o padrão. Porque, se lembra, Jesus falou isso. Se antes a lei dizia, você não pode adulterar, hoje eu te digo, se você olhar para a mulher do seu irmão com olhares maldosos, você já pecou no seu coração. Então a graça subiu o padrão. Jesus não veio para poder baixar o padrão, mas para subir o padrão. Só que hoje nós podemos nos arrepender dos nossos erros. Então hoje eu não vou adulterar porque a lei me obriga a fazer isso. Eu não vou adulterar porque eu amo meu pai. Eu amo meu Pai.
Eu me relaciono com ele, eu sei o que agrada ao meu pai. Então agora na graça, a minha renúncia dentro desse relacionamento com o pai não é um peso, mas é um privilégio. E nós precisamos entender uma coisa: renúncia sem relacionamento é religiosidade. E Jesus não quer que eu e você sejamos religiosos. Não, ele não quer isso. Ele quer que a gente se relacione com ele. Esse relacionamento, essa renúncia, primeiro relacionamento, para depois a renúncia, são atos em resposta ao amor de Jesus por nós. Muitas pessoas acham que a graça é anarquia. Eu posso agir deliberadamente, como eu quero. Não, a graça é isso. Eu não penso em mim, agora eu penso em nós. Eu amo ao meu irmão como Jesus me amou. Eu não penso naquilo que só me beneficia, mas eu penso em nós como um corpo. Isso é graça. Relacionamento com o Pai. Em Tito 2,11 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, e ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então é isso. A graça permite o Pai olhar para nós e dizer: eu te perdoo. Isso me lembra uma história que eu ouvi na internet há um tempo atrás, que dizia sobre uma senhora que chegava todo final de culto pro seu pastor e falava: pastor, eu vi Jesus. E o pastor ficou entusiasmado com aquilo. Caramba, nossa, que legal. E passou aquela semana e na próxima semana aquela senhorinha chegou de novo pro pastor: pastor, eu vi Jesus, ele é lindo. E o pastor: nossa, irmã, que legal. E todos os domingos, finais de culto, aquela irmãzinha chegava pro pastor e falava, ele já tava ficando de saco cheio. Ele pensava: caramba, eu nunca vi Jesus, como essa mulher fica vendo Jesus? Ela tá vendo mais Jesus do que eu. E aí ele já tinha uma estratégia na manga para quando ela chegasse. E aí ela chegou e falou: pastor, eu vi Jesus. Ele falou: a senhora viu Jesus? Então faz o seguinte, já que a senhora vê Jesus todo dia, essa semana, quando a senhora vir Jesus, pergunta pra ele que pecado que eu cometi no seminário passado. Aí a senhorinha falou: tudo bem, pastor, tudo bem, pode deixar que eu pergunto sim. Durante a semana, aquele pastor ficou preocupado, pensando: meu Deus do céu, já pensou se essa irmãzinha é fofoqueira e Jesus aparece pra ela mesmo? Gente, acabou meu ministério. E aí ele começou a fazer oração contrária. Não, Jesus, não aparece para essa irmãzinha, por favor. Não aparece para essa irmãzinha, por favor, Jesus, eu te peço. E ela chegou e falou: pastor, eu vi Jesus. O pastor já não estava mais entediado, mas preocupado com o que Jesus havia falado para aquela senhorinha. E aí ele perguntou: tá, a senhora viu Jesus, e qual foi a resposta que ele te deu para aquela minha pergunta da semana passada? E ela respondeu: ele me respondeu que ele não se lembra mais. E isso é graça. Jesus pega o meu e o seu pecado, quando nós nos arrependemos, pedimos perdão a ele pelo que nós fizemos de errado, e joga no mar do esquecimento. Isso é graça. Esse é Jesus. Hoje, eu e você, através da graça, podemos chegar perto dele, ter um relacionamento com ele, renunciar, nos arrepender quando nós cometemos um erro e sermos perdoados. Essa é a graça salvadora de Jesus, que nos alcançou através do seu sacrifício e sua ressurreição naquela cruz. Que essa mensagem tenha esclarecido sua mente e tenha te abençoado tanto quanto me abençoou. Que nós saibamos viver a graça verdadeira. Que nós saibamos viver uma vida de renúncia em amor a Cristo. E não se esqueça, renúncia sem relacionamento é religiosidade. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração e nos vemos no próximo domingo.